Olá, amigas, amigos, eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre um tema de saúde mental ou de espiritualidade, ou de saúde mental e espiritualidade. A nossa conversa de hoje é sobre o transtorno de espectro autista, que anteriormente era chamado de autismo. Como foi visto que o autismo não era um quadro único, com manifestações semelhantes, se passou a chamar de transtorno de espectro autista. E há uma pergunta que nos é apresentada muitas vezes e que eu gostaria de iniciar esclarecendo isso. O transtorno de espectro autista é um transtorno mental? Dentro dos estudos da psiquiatria da infância e adolescência, nós vamos ver, tanto no Código Internacional de Doença, na sua versão 11, quanto no Manual, de Diagnóstico Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, na sua 5ª versão, que nós podemos diferenciar alguns quadros e agrupá-los para o estudo, o diagnóstico, o tratamento. E nesse agrupamento, os transtornos de espectro autista, eles estão incluídos nos transtornos de desenvolvimento e não nos transtornos mentais. Quando nós falamos de transtornos de neurodesenvolvimento, nós estamos falando de quadros que têm um forte componente genético e que, por fatores ambientais, por fatores diversos, inclusive internos, eles são desencadeados, são agravados e se manifestam comprometendo o desenvolvimento da criança e, por consequência, do adolescente e do adulto. Então, não é, como se falaria antigamente, uma doença mental. É um transtorno de desenvolvimento, como é o transtorno intelectual, o déficit intelectual, anteriormente chamado de retardo mental. Então, são situações diferentes. Elas cobram de nós abordagens bastante diferentes nesse contexto. Então, esse transtorno de neurodesenvolvimento, ele afeta a forma como uma criança ou um adulto portador dele se comunica, se interage socialmente e processa as informações sensoriais. Para quem tem algum conhecimento, para quem quer buscar depois entender melhor, os chamados neurônios espelhos e o seu funcionamento cerebral estão diretamente ligados aos transtornos de espectro autista. Uma outra dúvida que me é trazida é se as pessoas que têm um transtorno de espectro autista, se essas pessoas, todas elas, têm habilidades
especiais. O que a gente vê na prática é que, embora existam crianças, jovens e adultos portadores desse espectro, que tenham habilidades especiais, específicas mesmo, né? Em áreas específicas, como memória, matemática, para música, para guardar em determinados tempos, nem todos os portadores têm esse tipo de habilidade. Alguns, o comprometimento é tão grande que a expressividade e o comportamento deles, embora tenham um corpo de adulto, é de uma criança muito pequena. Outra coisa que falam sobre os portadores de espectro autista, que todos eles se caracterizam pela ausência de emoção. Isso não é uma verdade. O que acontece então? O que acontece é que pessoas que têm esse tipo de transtorno, elas experimentam sim emoções como outras pessoas. No entanto, o que pode acontecer e o que geralmente acontece é que elas têm dificuldade para expressar as suas emoções, elas têm dificuldade para compreender as emoções das outras pessoas. A interpretação dessas pessoas sobre as emoções que são expressadas pelos outros, geralmente, ela é muito fechada, às vezes muito acanhada, ou em algumas situações ela não consegue assimilar o que a pessoa está trazendo emocionalmente para ela. Nós estamos num momento da Terra onde as vacinas têm sido bastante combatidas. Profissionais da área de saúde, inclusive médicos, têm comparecido em redes sociais, nas mídias, dando a sua opinião pessoal e recomendando muitas vezes que as pessoas não vacinem as crianças. Por que eu estou falando isso? Uma das explicações ou razões que muitas pessoas trazem é de dizer que o transtorno de espectro autista é causado por vacinas. E isso não é uma verdade. A ideia de que as vacinas causam esse transtorno foi amplamente desacreditada a partir das pesquisas e evidências clínicas. Quem assim diz, ele está dizendo de forma incorreta ou, infelizmente, de uma maneira maldosa, ele está trazendo uma inverdade, ele está comprometendo a capacidade ou a possibilidade daquela criança ou daquela pessoa ser auxiliada por uma vacina, e a história da humanidade mostra o tanto que as vacinas ajudaram, e a gente que vive num país
tropical, num país de estrutura equatorial ao norte, nós sabemos o quanto que as vacinas foram importantes para melhorarem a condição de saúde pública no nosso país. Então, isso não é só um desserviço, isso é uma verdade e às vezes isso é maldade. E eu diria mais do que isso é um crime pelo qual as pessoas deveriam responder. E se é um profissional de saúde e ele não tem como provar isso, os conselhos deveriam ter um cuidado maior para evitar situações mais complicadas. Falam, muitas vezes, do portador de transtorno espectro autista como alguém que não quer se relacionar com os outros. Na maioria das vezes, nós vamos ver que eles têm realmente dificuldade para se relacionar socialmente. Mas não é incomum, tem uma certa frequência, de que eles desejariam ter amigos e desejariam interagir com as pessoas. Mas as suas limitações e as limitações do outro e a falta de informação e a falta de profissionais especializados para ajudarem isso dificultam esse tipo de relacionamento. Alguém, em certo momento, me pontuou uma coisa, me fez essa pergunta: por que o transtorno de espectro autista é um transtorno especificamente de meninos? Olha, o transtorno de espectro autista é mais diagnosticado, ou mais frequentemente diagnosticado, em meninos. Mas isso não significa que não tenham meninas também com o espectro autista. E pode ocorrer, e se acredita, os estudiosos levantam isso, que pode haver uma subdiagnosticação, ou seja, uma falta de diagnóstico em meninas, provavelmente porque o quadro, quando você trabalha com meninas portadoras desse transtorno, o transtorno de espectro autista, elas geralmente apresentam sintomas um pouco diferentes e a apresentação do quadro também é diferente. Se você tem alguma dúvida, se você acha que o seu filho está apresentando esse quadro, ele tem um atraso importante do desenvolvimento, ele não tem o hábito de olhar nos olhos do outro, ele é mais retraído socialmente, ele tem dificuldades de lidar com barulhos, ele tem uma maior sensibilidade a mudanças físicas, ao toque, a outras questões na sua vida, leve-o para um profissional especializado que possa te auxiliar. Essa situação, hoje, nós temos muitos trabalhos, tem muita pesquisa se desenvolvendo e vai poder ajudar o seu filho e vai poder ajudar a própria família
a lidar com esse problema de uma outra maneira. Era essa a nossa conversa hoje. Um beijo no coração. Até mais.